Pessoal, hoje a gente vai ensinar um pouquinho sobre propriedades magnéticas. Vou projetar para vocês aqui a apresentação. Seguinte, hoje a nossa aula é propriedades magnéticas dos materiais, né? E a ideia nossa, né, é conhecer essas propriedades, né? E com essas propriedades, assim como as propriedades térmicas, elétricas, verificar a disponibilidade, né, de desenvolver dispositivos, uma vez conhecendo as propriedades magnéticas desses materiais, certo? Bom, então, a gente vai determinar as propriedades magnéticas, né, que é a magnetização por meio da susceptibilidade magnética, e verificar essa susceptibilidade, né, em função de um campo externo aplicado, tá? Outra questão que a gente vai ver é explicar a causa, né, o que causa o magnetismo na matéria, explicar alguns comportamentos, né, das propriedades magnéticas na matéria, né, vai diferenciar, porque existem alguns comportamentos, dependendo do material, certo? E assim, a gente pode classificar esses materiais, ter uma relação com a estrutura, né? A estrutura e os íons envolvidos na matéria ali, eles são fundamentais para determinar essa propriedade. Descrever a propriedade de esterese magnética, né? Que alguns materiais possuem esse comportamento, né? É uma resposta de esterese, mediante um campo magnético aplicado. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho de supercondutores, tá? Bem mais superficial mesmo, tá? Bom, os dispositivos, né, eles dependem da propriedade magnética, né? Hoje, não tanto quanto antigamente, mas as memórias dos computadores, né, utilizando propriedades magnéticas, né? Então, ou seja, o que se gravava como arquivo no computador era por meio de propriedades magnéticas dadas pela magnetização, tá? Hoje, nós temos memórias, né, mais avançadas que elas não têm tanto esse papel, né, mas ainda nós temos muitos dispositivos, né, que podem ser utilizados, né, as propriedades magnéticas, igual o cartão do banco, né, ele tem um chip magnético ali, né. Além disso, nós temos transformadores, geradores, né, que utilizam, né, materiais magnéticos, motores elétricos, as TVs, né, o computador, como eu havia dito. Basicamente, né, o que caracteriza um íon poder ter propriedade magnética? Se a gente fizer a distribuição de Linus Pauling, geralmente esses elementos você tem um nível 3D semi-preenchidos, tá? O que é esse nível 3D semi-preenchido? Então, quando você faz a distribuição de Linus Pauling, tem lá, nível 1, S2, 2, S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, deixa eu fazer aqui, né? 3D. Aqui seria 10, né? Mas quando esse nível aqui está um nível semi-preenchido, né, quando você faz a distribuição, geralmente esses materiais são o quê? São materiais magnéticos, tá? Ferro, se você fizer a distribuição de Linus Pauling, ferro, manganês, níquel, e eles vão o quê? Exibir esse nível semi-preenchido. E como que a gente faz a distribuição? Por exemplo, o nível 1S1, 1S2, eu vou ter um spin up e um spin down. Primeiro eu vou colocando os níveis, né? O nível 2S2, eu tenho um up e um down. Tá? O spin é a propriedade magnética, que eu vou falar mais adiante. Se eu pegar o nível 3, primeiro, vamos supor que seja 3, 6, nível 6 aqui, que comporta 10, mas eu só tenho 6, seria o quê? Eu preencheria os ups, né? E depois os downs. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu não sei que elemento é esse, mas sobrou o quê? 4 spin down, se eu tiver 6 níveis, 6 elétrons no nível 3D, certo? Ou seja, esse íon aqui, eu não sei qual, mas que tenha 6 elétrons no nível 3D, ele tem 4 spin up, né? Isso corrobora o quê? Em uma magnetização resultante, tá? A gente vai ver isso logo adiante, tranquilo? Então, geralmente, né, o ferro, alguns ácidos, alguns materiais, ele tem esse nível 3D sempre preenchido. Então, vamos ao conceito básico do magnetismo. Né? O magnetismo, se você tem uma passagem, vamos supor que se você tem um arco, tá? E nesse arco você vai ter uma passagem de corrente, a corrente vai gerar um campo magnético, tá? Então, se você tem uma corrente aqui, ó, nesse sentido, eu vou gerar um campo magnético, tá? Seguindo a regra da mão direita, tá?
Então, se vocês tiverem dúvida, pesquisem na internet ou em algum canal do YouTube. Eu posso até fazer aqui, né? Vou fazer aqui no quadro. Se você tiver um enrolamento, vamos supor que esse aqui é a parte externa. Se a corrente é um dedão, a regra é assim, um dedão é a corrente e esses dedos, os outros dedos, né, é o campo magnético. Então, se a corrente está seguindo o dedão, o campo magnético vai estar assim, ó, tá? Seguindo a regra da mão direita. Então, o campo magnético está sempre saindo, tá? Então, o campo magnético, ele é gerado, inicialmente, utilizando a física clássica, né, ele é gerado por meio da corrente elétrica. Se eu tenho corrente elétrica, eu gero campo magnético. Tanto é que nós temos alguns dispositivos, né, que são eletroímãs, né? O que são eletroímãs? São ímãs artificiais confeccionados por meio de correntes circulares, né, enrolamentos de fios. Esses enrolamentos geram um campo magnético. E nós sabemos que o campo magnético de um sistema físico interage com o outro, né? Certo? Então, por exemplo, aqui se eu tenho esse fio rodeado por uma corrente, eu vou gerar um campo magnético, certo? O campo magnético está nesse sentido de cima para baixo. Aonde? Se a gente pegar e transpor isso para um ímã, né, que é uma fonte magnética permanente, não é artificial igual ao eletroímã, né? Se a gente utilizar um ímã, o que nós temos? O ímã ele é composto por um polo norte e um polo sul, onde o campo sai do norte e ele entra no sul, certo? E ele é sempre saindo do norte e entrando no sul, ok? Então, por exemplo, se eu tivesse ímã, vocês estão vendo, né? Se eu tivesse ímã aqui interagindo com esse eletroímã, aqui no caso está ao contrário, né? Eu teria que inverter esse ímã para que ele tenha interação de atração, né? Porque o norte do eletroímã é embaixo e o sul em cima, tá? Então, o norte é sempre saindo e o sul sempre entrando no campo magnético, tá? Então, aqui nós temos dois tipos de fontes magnéticas. Uma artificial, por meio de uma corrente, passagem de uma corrente elétrica que cria um campo magnético, e uma fonte natural, que é um ímã, tá? Geralmente, um eletroímã, né, que você tem uma espira, tem um fechamento, né, com a corrente elétrica, o campo gerado, que é dado por H, ele é dado pela quantidade de enrolamentos vezes a corrente que passa dividido pelo comprimento desse enrolamento, tá? Isso aqui nada mais é do que o resumo da lei de Ampère, tá, para um fechamento desse aqui, tá, de corrente, tá? Então, isso aqui nada mais é do que a lei de Ampère. Então, pessoal, olhando essa fórmula aqui, nós temos que o campo magnético externo, ou o campo magnético gerado por essa corrente, esse enrolamento fechado, ele é dado por quê? Pela unidade de ampere por metro, tá? Então, é como se fosse um campo magnético gerado por esse enrolamento. N é o número de enrolamentos, ou seja, que como eu tenho só uma espira fechada, o N seria 1. E L é o comprimento dessa espira, tá? É mais intenso o campo internamente a esse enrolamento do que externamente. Ou seja, quanto mais linhas de campo eu tenho no espaço, maior a intensidade do meu campo magnético. Lembrando que o campo magnético são vetores, tá? A fórmula aqui não tem caráter vetorial, porque a gente está calculando somente o quê? A intensidade, né? Tranquilo? Então, eu posso aqui, olha só, eu tenho esse enrolamento aqui, que é uma bobina, vou passar a corrente. Então, o campo magnético gerado aqui, ele vai depender do número de bobinas, então vai depender desse número de enrolamentos, né? Utilizando aquela lei de Ampère, que é essa lei aqui, certo? Bom, quando eu não tenho nenhum material internamente, o campo magnético, a indução magnética que vai gerar aqui dentro, vai ser a permeabilidade magnética, que é esse μ0, vezes H, tá certo? Então, quanto que eu estou induzindo magneticamente internamente esse enrolamento, tá? Então, a indução magnética nada mais é do que o resultado de um campo magnético, é a resposta de um campo magnético externo a um dado local. Então, se eu quero medir a indução magnética aqui internamente, ela é dada por o quê? Pelo campo magnético, o H intrinsecamente aqui dentro, vezes a permeabilidade magnética, que é o quê? A capacidade do campo magnético atuar aqui, certo? Como não tem nada aqui internamente, em A, nessa figura A, então o campo magnético é B0 é μ0 vezes H, tá? H é o campo magnético aqui interno. Agora, se eu colocar, por exemplo, algum material ferróico aqui dentro, que tem a propriedade magnética, o que vai acontecer? Eu vou ter outra resposta magnética.
Ou seja, a indução magnética ela vai ser dada por B, é igual a permeabilidade do material, por exemplo, material ferróico, vezes H, certo? Eu vou ter outra resposta. Por quê? Porque, vamos supor, se for um material ferróico, que eu vou dizer logo em seguida, esse material ele possui momentos de polos magnéticos, ou momentos magnéticos, que se alinham com o campo magnético e assim intensifica a intensidade do campo magnético aqui dentro. Ou seja, intensifica a indução magnética B aqui dentro. Tá certo? Bom, então H é o campo magnético externo, B é a indução magnética, que é a resposta do meio. Permeabilidade magnética nada mais é do que essa capacidade de responder, ou seja, a indução é a capacidade vezes o campo magnético. Ou é favorecida por ter algo magnético ali que faz com que intensifique a resposta, que é a indução, ou algo que atrapalhe, que a gente vai ver. Tá? A permeabilidade relativa, vocês vão encontrar também, ela é dada pela permeabilidade do material dividido pela permeabilidade sem material, que é no vácuo, tá certo? Faltou colocar aqui, mas depois vocês podem pesquisar o valor da permeabilidade no vácuo, se eu não me engano, é 4π vezes 10 a menos 7. Tesla vezes metro por ampere, tá? Mas depois vocês pesquisam aí. Tranquilo? Bom, então se eu tenho dois modelos, um sem material, outro com material, sendo que com material, vamos supor que ele tenha propriedade magnética, então a indução, eu posso reescrevê-la como a do vácuo vezes o campo magnético H, mais a permeabilidade do vácuo vezes um vetor magnetização. Lembrando que isso aqui também são grandezas vetoriais, eu estou escrevendo em forma escalar, simplesmente para simplificar, tá? Então, esse termo aqui representa o quê? μ0 vezes m. Representa uma contribuição da parte magnética do material inserido nesse enrolamento, tá certo? Então, um campo magnético aqui pode ser intensificado. Bom, essa magnetização ela pode ser dada pela resposta do campo magnético externo vezes o QM, que representa o quê? Susceptibilidade magnética, tá certo? Ou seja, eu posso ainda reescrever a magnetização como um agente externo vezes esta resposta. Se eu relacionar a equação 1, A2, A3 e A4, eu vou chegar nessa expressão que representa a propriedade magnética do material, que corresponde à capacidade de responder a um agente externo magnético, né, que é a susceptibilidade magnética. Ela vai ser dada pelas permeabilidade relativa menos 1. Tá? Lembrando que essa permeabilidade relativa, se nós notarmos, ela é adimensional. μ0 tem dimensão, e μ também tem, só que são as mesmas, então a μ relativa é adimensional, então, consequentemente, a permeabilidade magnética também é adimensional. Tá? É uma normalização. Aqui nós temos uma tabela de algumas grandezas físicas, né? A indução magnética, né? Que é a densidade do fluxo magnético, o campo magnético externo. Aqui está a força do campo magnético. Na verdade, não é um vetor força, tá? Deveria ter, o livro aqui, ele está errado nesse sentido, não é força, mas ele é um campo magnético externo. Aqui as unidades de magnetização, tá? Então, são vários modos de converter, tá certo? A permeabilidade no vácuo, e a permeabilidade relativa e a susceptibilidade. Então, essa tabela aqui é mais a critério de conversão das unidades magnéticas que nós estamos estudando, tá? Vamos ver aqui a permeabilidade, ó, é isso mesmo, ó, 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro, tá? Então, aqui nós temos a permeabilidade no vácuo. Então, com todas essas grandezas, conseguimos o quê? Trabalhar, né? Caso nós nos deparemos com algum problema que tenha propriedade magnética. Bom, a origem da magnetização. Existem dois fatores que corroboram, que causam a magnetização em estruturas, nos materiais, né, a nível estrutural, certo? Então, a magnetização ela tem origem do movimento do elétron orbitando o núcleo. Então, imagine isso aqui, um átomo. O elétron, a corrente elétrica, o que ela é? Elétron em movimento, né? Então, se eu tenho um elétron movendo, circulando o núcleo, é como se eu tivesse essa situação aqui, ó, de um enrolamento com corrente elétrica. Porque corrente elétrica nada mais é do que o elétron orbitando aqui, em círculo, né? Ele movendo em círculo. No átomo, é a mesma coisa. Se eu tenho um elétron movimentando ao redor do núcleo, eu vou ter um momento magnético. Só que, o que acontece nos materiais não magnéticos? Eu vou ter um momento magnético, um elétron movendo num sentido e depois outro no outro sentido. De modo que os momentos magnéticos em uma direção, ele é anulado com o outro, certo?
Eu vou voltar aqui para mim para explicar essa questão, tá? Ele está movendo assim. Então, eu vou ter um momento magnético lá do orbital do elétron assim. Em outro lugar na estrutura, esse elétron vai estar movendo ao contrário. De modo que este anula com este, então o material ele se torna não magnético, tá certo? Então, os materiais não magnéticos, existe essa relação também. Eles têm esse movimento do elétron, porém, os momentos magnéticos orbitais são anulados. Geralmente, a contribuição do orbital é menor do que a contribuição do spin. Mas o que é essa contribuição do spin? Eu vou falar agora, tá? Bom, outra causa do magnetismo é o movimento de spin. Se você pegar um elétron aqui em B, você tem um elétron, imagine ele como se fosse uma esfera girante. Vou voltar aqui para mim. Eu estou com um negócio aqui que acho que dá para a gente fazer uma análise. Imagine isso aqui como se fosse um elétron. Eu vou marcar ele. Marquei aqui. Quando o elétron ele dá a volta em si mesmo, olha lá, deu a volta, peraí. Ó, a marca está aqui. Se ele dá uma volta em si mesmo, uma volta completa, eu vou surgir o quê? Um spin. Porque além do elétron mover assim, eu tenho um momento angular, que a gente fala, uma contribuição do momento angular, que a gente vai estudar isso em mecânica, após a parte do experimento, para a gente fechar a matéria, eu vou ter uma contribuição do magnetismo devido ao movimento de rotação do elétron, tá? Então, eu tenho uma parte magnética relacionada a essa rotação que a gente chama de spin, tá? E hoje a gente representa esse spin como uma partícula do elétron, tá certo? Parece complicado, mas não é. É porque foge do senso comum da gente, tá certo? Então, pessoal, esse movimento do elétron, a precessão do elétron, né, a autoprecessão, a rotação nele, com ele mesmo, eu tenho um momento magnético que a gente chama de spin, tá certo? Então, esse spin, ele também me dá o quê? Um magnetismo, tá? Bom, existe é como se fosse a carga fundamental existe a carga fundamental do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Existe também o momento fundamental de spin, ou de momento magnético, certo? Um spin, ele tem a unidade de 9,27 vezes 10 a menos 27 angstrom vezes metro quadrado, tá certo? Bom, agora a gente vai estudar esse comportamento do magnetismo não material. Como que ele se dá? Eu tenho um material que é diamagnético. O magnetismo, ele aparece de forma tão fraca que, vamos analisar aqui na figura A, sob campo magnético zero, eu não tenho nenhum momento magnético. Quando eu aplico um campo magnético, na direção para a direita, eu vou criar um campo magnético para a esquerda. É como se opôs-se o quê? A ação desse campo magnético. Tá? Então, geralmente, esses materiais, que é o ouro, né? Geralmente são materiais que não têm propriedade magnética, e eles têm a permeabilidade magnética menor, né? Quando o campo é aplicado, certo? Então, ele não tem a propriedade, ele não consegue exibir uma propriedade magnética, tá certo? São esses materiais. Então, material diamagnético, você aplica o campo do lado, os momentos magnéticos de spin, que todos os átomos ou toda a matéria tem, ela vai comportar ao contrário, a nível estrutural, tá? Então, tem uma estrutura ali, os momentos magnéticos vão o quê? Vão orientar ao contrário. Já o paramagnetismo são materiais que eles têm um momento magnético aleatório, e ele é aleatório por quê? Porque o momento magnético a campo zero, a indução magnética é zero, porém, se você pegar nível ali atômico, você vai enxergar momentos magnéticos, tá? Resultante ali a nível estrutural. Quando você aplica um campo magnético, ele alinha os campos magnéticos, os spins, né, as propriedades magnéticas, o orbital, também magnético, né, que esse orbital aqui, né, ele alinha com o campo magnético. A gente chama esse material de paramagnético, ou paramagnetismo, tá? Então, aqui só a critério de comparação, né? Olha só, os materiais que são diamagnéticos, a prata, o silício, o zinco, olha a susceptibilidade, né, que tem a ver com a permeabilidade magnética, negativa, e o paramagnético positiva, né? Então, são a diferença entre esses dois materiais. Então, se você quiser trabalhar com material que não sofra ação de campo magnético, ou que não interfira, ou faça até uma blindagem a alguma ação de campo magnético, o que você faz? Você coloca esses materiais aqui, ó. Vamos supor, você precisa, sei lá, vamos supor que você está na NASA, você precisa fazer uma nave que não sofra ação de campos magnéticos ou de pulsos magnéticos, porque seu circuito lá dentro ele é susceptível. Então, você vai fazer o quê? Uma blindagem
com esses tipos de materiais, tá certo? Ou se você quer fazer um dispositivo que sofra ação de campo magnético. Então, se você já trabalha com esse outro material. Ferromagnetismo. Agora, esse material, ele é similar ao material paramagnetismo, porém, ele tem um comportamento interessante, tá? Esse material, imagina ele, sem campo magnético aplicado, eles são momentos magnéticos ali internamente, orientados aleatoriamente. Quando você aplica um campo magnético, os momentos magnéticos se orientam, certo? E quando você retira, ele se mantém. Ou seja, ele possui uma magnetização remanescente. E se você inverter esse campo, ele também vai inverter, e depois, se você retirar, ele vai mudar a direção e também continuar com a magnetização remanescente. Tá? Bom, as propriedades magnéticas dele, ou a susceptibilidade dele, é muito maior, certo? Ela é muito maior do que ela é muito maior do que o material paramagnético, né? E eles são muito utilizados na memória magnética. Por quê? Se você aplica um campo e depois tira, ele mantém. Olha só que interessante. Campo zero, aplicou, você retirou, ele manteve aquele estado. Então, a confecção de memória magnética vem do material ferromagnético. Você aplica o campo, tá zero, aplica, ele orienta, retira, ele mantém. Certo? Existem também os materiais ferroelétricos, que ele tem esse mesmo fenômeno, só que a grandeza relacionada não é de magnetização, mas sim de polarização elétrica. Hoje, tem-se a ideia de fazer um material, uma memória que seja uma memória ferroelétrica, não ferromagnética. Tá? Bom, se a gente trabalhar nessa equação aqui, ó, nessa equação 3, e assumindo que a magnetização é muito maior do que o campo magnético externo, a gente vai chegar nessa situação aqui, ó. A magnetização vai ser muito maior que H, isso levando em conta, então, que a indução vai ser aproximadamente igual à magnetização. Então, a resposta magnética aqui é praticamente a magnetização, tá? Por quê? Porque, geralmente, esses dipolos, esses momentos magnéticos, eles enxergam um ao outro. Então, quando você aplica um campo aqui, esse aqui, ele vai orientar e vai fazer os vizinhos se orientarem também. Então, ele tem um efeito cooperativo, que é outra característica importante desse material, tá? E esse efeito cooperativo faz com que ele seja um material que tem resposta não linear, tá? Que a gente vai ver logo em seguida. Então, pessoal, tem o antiferromagnetismo e o ferrimagnetismo. Qual que é essa característica? Então, o ferromagnético, né, aplica o campo, orienta aqui, depois retira o campo, eu tenho uma magnetização remanescente. O antiferromagnetismo, o que acontece? Esse material, ele... Vamos pegar aqui esses dois casos. O primeiro é o ferrimagnético e o segundo, antiferromagnético. Qual que é a diferença? É que eu pego todos os átomos no materiais, eu noto que, olha só, esse manganês aqui, ele tá um para cima, outro para baixo. Tá vendo? Sempre eles conjugados assim. O que está acontecendo? Se eu somar a magnetização dele, ele vai ser o quê? Vai ser uma magnetização nula para campo zero. Aí, quando eu aplico um campo, ele passa a orientar equivalente aqui, ó. Aí, se eu retiro o campo, ele volta a ser zero, tá? Ele é parecido com o paramagnetismo. Qual que é a diferença? A diferença é que existe um efeito cooperativo. Então, ele é não linear, tá certo? Então, ele tem um comportamento não linear. Agora, o ferrimagnetismo, ele ainda existe uma pequena magnetização mesmo na ausência do campo. Ele é parecido com o ferromagnetismo, só que a intensidade do campo resultante final, ele vai ser o quê? Vai ser bem menor do que no ferromagnetismo. Isso porque eu também tenho campos magnéticos contrários, só que em uma certa direção, um campo magnético é menor do que em outra, tá? Aqui eu tenho um gráfico do efeito da temperatura, né, para esse tipo de materiais, né, efeito da temperatura com a magnetização. Note que ela está diminuindo, tá? Então, há uma diminuição da temperatura, ou melhor, há uma diminuição da magnetização com a temperatura, tá certo? Por que isso acontece? É porque esses elétrons, que têm um spin orientado, ele passa a ocupar outros níveis de energia, de modo que os spins reorientam, né? E, então, eu vou perdendo a propriedade magnética, tá? Bom,
Aqui representa o domínio, né? O que é o domínio? São regiões cristalinas, né? Em que exibem uma magnetização orientada em uma certa direção, tá certo? Então, aqui, você pega a rede cristalina, toda essa região está com magnetização em uma direção, isso aqui é um domínio. Se a outra região do material está com magnetização orientada em outra direção, os momentos magnéticos em outra direção, isso aqui já é outro domínio. Então, os domínios são separados por essas regiões. Onde eu tenho a interface entre essas regiões, que representa essa linha aqui pontilhada, ela representa o quê? A parede de domínio, que é o quê? A interface entre dois domínios. Então, para esses materiais ferroelétricos, quando você aumenta o campo externo, esses domínios, eles passam a se orientar. Veja, ele começa a se orientar tudo numa direção. E como um enxerga o outro, se esse aqui sofre ação no campo, esse aqui também vai ajudar a empurrar o outro, por reorientação cristalina e mecânica. Tá? Existe um efeito de acoplamento magneto-mecânico. Então, esses domínios, eles se reorientam, né? E um é cooperativo com o outro, então ele começa a exibir um comportamento não linear, conforme você aumenta a intensidade desse campo. Então, todo o material orienta na direção. Quando você submete isso a um campo alternado, ele exibe essa figura aqui, ó, que a gente chama de esterese. O que é esterese? É você aplicar um campo externo, esse material vai orientar, tá? Isso aqui é a indução que pode representar pela magnetização também. Então, ele vai orientar até saturar em S. Quando você inverte o campo, esse material vai o quê? Ou melhor, quando você vai diminuindo o campo até esse campo se anular, esse material exibe magnetização remanescente, tá? E depois você começa a inverter o campo até saturar de novo. Então, em regime alternado, eu tenho essa curva aqui, onde no eixo vertical eu tenho a magnetização ou a indução magnética, ou seja, é a resposta do material, e no eixo horizontal a intensidade do campo externo. Lembrando que esse menos HC e mais HC aqui representa o campo coercitivo. O que é esse campo coercitivo? Ele representa, se a gente calcular ele representa o quanto de campo é necessário para que eu anule esse campo magnético aqui, ó. Tá? Então, a energia necessária para que meu material tenha um campo magnético nulo. Tá certo? Se eu calcular a área dentro dessa esterese aqui, ela representa o quê? Vocês podem notar que esse comportamento aqui, ó, eu vou aplicar uma magnetização, meu material vai responder. Existe um tempo de atraso. E esse tempo de atraso de resposta está associado às perdas, aquecimento. Certo? Por isso que eu tenho material, uma curva dessa forma. Se não tivesse esse aquecimento, eu simplesmente teria uma magnetização, uma linha para cima, uma linha para baixo, uma linha para cima, uma linha para baixo. Né? Eu teria o quê? Um sinal para cima, um sinal para baixo. Eu não teria essa curva. Então, essa curva aqui, ela representa, se eu calcular a área dela aqui, representa a perda do material, tá? Por efeitos térmicos. Então, quanto mais quadrada essa curva, melhor ela é, tá? Depois eu vou mostrar daqui a pouco. Pessoal, olha só, eu tenho duas curvas de esterese aqui, ó. Eu tenho o soft, que é a mole, e a hard, que ela é dura. Olha só, se eu tenho material que ele possui menos perdas, olha só, tanto que ela é mais fina. É como se fosse um byte, né? Um bit up, down, up, down. Então, eu tenho uma resposta para um lado e para o outro. Agora, quando eu tenho um material que é mais difícil de polarizar, é essa curva em vermelha. A esterese dela é mais larga, ou seja, a magnetização dela é muito mais difícil, então ela vai exibir uma curva mais aberta. Eu preciso de mais campo para que ela assuma uma magnetização. Para reverter essa magnetização, eu preciso de muito mais campo. De modo que o material que é soft, né, que ela é mole, que é dito como uma ferrita mole, facilmente eu consigo magnetizar para uma direção e para outra, que é muito utilizado em memória. Esse tipo de material aqui, em vermelho, é mais utilizado para ímãs permanentes, tá? Bom, supercondutores. O que é o supercondutor? O supercondutor, se a gente pegar a resistividade dele, abaixo de uma temperatura crítica, a resistividade dele é baixa, certo? Por que precisamos de supercondutores? A ideia é ter um computador que tenha transferência de elétrons, e esses elétrons, eles se movimentam na placa do circuito, né? E se eu não tenho resistência, o processamento de dados é muito maior, porque não tem resistência elétrica. Então, aqui em azul, uma curva de um metal normal, com temperatura, e em vermelho, supercondutor, abaixo de uma certa temperatura crítica, certo? O que acontece abaixo dessa temperatura crítica? Dado por qualquer região dentro dessa superfície aqui, ó, onde essa superfície tem independência da temperatura,
do campo magnético externo e da quantidade de corrente que passa. Então, o meu material tem que estar dentro dessa superfície aqui. Se ele estiver fora dessa superfície, meu material não tem comportamento de supercondutor. Tá? E o que acontece? Os movimentos dos pares de elétrons no estado de energia, eles são coordenados. Tá? Então, não tenho mais aquela questão caótica do movimento do elétron, do choque do elétron com imperfeições. O movimento do elétron é a nível de energia mesmo, né? E esse movimento, eles são bem ordenados, certo? E de modo que eu não tenho ineficiência por choques, né, e vibrações térmicas. Ou seja, próximo de 0 Kelvin, né, que acontece o fenômeno da supercondutividade, a temperatura é muito baixa, então a vibração térmica também é muito baixa, né? Então não são ativados, né, os efeitos de vibração. Ou esses elétrons não conseguem enxergar a vibração da rede, né? É por isso que é próximo de 0 Kelvin. E por que estamos falando de magnetismo? Porque eu tenho um regime de ação de campo magnético. Esse campo magnético, ele tem que ter o quê? Eu tenho que ter um campo magnético ali crítico, certo? Então, esse material, às vezes, ele é dependente também da corrente. Eu tenho que ter uma corrente mínima. Eu tenho que ter um campo magnético crítico. Eu também tenho que ter uma temperatura crítica para que eu tenha o funcionamento do quê? Do fenômeno supercondutor. Então, eu tenho que ajustar com o campo magnético também. Tá certo? Bom, por fim, aqui no supercondutor, aqui tem um efeito do campo magnético no material supercondutor e aqui no condutor normal. Aqui, o campo magnético no material normal, o campo magnético ele passa pelo supercondutor, o campo magnético passa pelo condutor normal, no supercondutor ele não passa, certo? E esse efeito é conhecido como efeito Menser, tá? Ou seja, a magnetização, mesmo que eu tenha uma magnetização ali, o material ali ele não sofre ação do efeito magnético, tá?